Em 1969 nascia a maior torcida organizada do Brasil. A Gaviões da Fiel com certeza é uma daquelas torcidas apaixonadas pelo Esporte Clube Corinthians. Além de ser uma organizada que sempre empurra sua equipe das arquibancadas, a torcida ainda esteve envolvida num dos episódios mais incríveis do futebol, que foi a invasão corintiana. Realmente é uma das torcidas organizadas mais apaixonadas do mundo. Então espero que vocês gostem muito dessa história. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que me ajuda muito. Comente aí embaixo algo do Corinthians. Dito isso, sem enrolação, sejam muito bem-vindos à história completa da Gaviões da Fiel. Tudo começa há muitos anos antes de existir qualquer indício de fundação da Gaviões da Fiel. O ano é 1965, onde vários jovens começam a se reunir nas arquibancadas com o objetivo de apoiar e questionar a vida política e administrativa do Timão, que vivia um dos seus piores momentos de sua história, passando por um longo jejum de títulos, no qual viria a ser o maior período sem conquistas entre os grandes clubes do Brasil. E como não há nada tão ruim que não possa piorar, o Corinthians ainda estava sob a administração ditadora de Vadielu, que ficaria cerca de 10 anos no comando do Alvinegro e tentaria várias vezes impedir a criação da organizada, aonde depois de poucos anos, com o movimento tomando força, decidiram fundar oficialmente no dia 1º de julho de 1969 a torcida que viria a ser hoje a maior torcida organizada do Brasil, com o nome de Gaviões da Fiel, aonde a primeira reunião para fundar a torcida aconteceu numa garagem do avô de um dos fundadores, na Alameda Santos, quase esquina com a rua Joaquim Eugênio de Lima, no qual o grupo fundador contava com aproximadamente 15 garotos bem jovens, que iam entre os 14 e os 20 anos de idade, o que torna ainda mais incrível o feito desses jovens. E já nesse encontro assinaram a primeira ata da torcida e fizeram a votação do nome da organizada, no qual surgiu nomes como Juventude Unida Corintiana e outros vários junto ao Gaviões da Fiel, que era defendido pelo jornalista Brasil de Oliveira, que alegava que a torcida deveria chamar assim pelo simples motivo do gavião representar um animal forte que voava mais alto, enxergava mais longe, não errava a presa, não possuía um predador natural, enfim, por infinitas características, e até uma influência histórica de uma tribo indígena que na época estava em muita evidência entra nesse bolo, que foi a Tribo Gaviões, no qual vivia no Pará no final da década de 60 e era atacada com invasões de vários grileiros e poceiros que previam a valorização das terras das tribos. Pois bem, já o Fiel vem da torcida corintiana, que mesmo num dos momentos mais difíceis do Timão nunca abandonava o clube, mas também tem uma história contada por Roberto Daga, um dos fundadores, que contou que uma vez uma certa pessoa que ele não lembrava trouxe uma camisa, seu nome específico escrita Fiel embaixo do escudo do Corinthians, e assim foi escolhido a nomenclatura da torcida, que não poderia ter escolhido como mascote outro animal senão o gavião. E cara, o mascote junto ao nome são tão conhecidos que se você perguntar para uma pessoa normal qual é o mascote do Corinthians, ela rapidamente vai pensar no gavião e não no mosqueteiro, que para quem não sabia é o oficial. E foi assim que eles fundaram a torcida organizada do Corinthians, mesmo sem nenhum patrimônio inicial e sendo tratados como chacota para a presidência do Timão. Esses jovens apaixonados pelo Corinthians não paravam de bater de frente com Vadielu, chegando até a fazer o enterro simbólico do dirigente num dos maiores programas de televisão da época, apresentada por Jacinto Figueira Júnior, o famoso Homem do Sapato Branco. No dia seguinte, a ação foi publicada em todos os jornais e revistas, com a imagem do apresentador chutando o caixão. E cara, claro que o presidente no Corinthians não iria ficar nem um pouco feliz com o protesto no programa líder de audiência. Foi aí que ele teve a ideia de criar uma falsa bandinha, que era composto de capangas que tinha o único objetivo de intimidar fisicamente os Gaviões da Fiel. E ao longo de muito tempo foi assim até chegarmos nos anos de 1972, quando os Gaviões conseguem
consegue um feito inédito, que é a derrubada de um ditador à frente do Corinthians. A chapa de Vadielu pede a eleição para Miguel Martinez, que tinha um apoio da organizada. Tal feito foi tão grande porque não era fácil de derrubar o atual presidente, que além de dirigente do Timão era político, e para piorar, tudo isso no tempo da ditadura militar no Brasil. Então não era uma coisa fácil e nem tudo foi mil maravilhas até chegar à derrubada definitiva. Por exemplo, um ano antes, a Gaviões tomou um dos seus maiores, podemos dizer que golpes da história, que foi a sua primeira dissidência em decorrência da iniciativa de um dos fundadores da torcida de criar a camisa 12. E claro, a iniciativa foi apoiada por Vadielu como uma tentativa de enfraquecer a torcida do Corinthians, o que eu não preciso dizer que não deu certo. E teve até um efeito inverso dentro da Gaviões, que se agigantou e multiplicou-se rapidamente, assumindo em pouco tempo o posto de maior torcida organizada do Brasil. E todo esse período até a derrubada do presidente ficou reconhecido como a Revolução Corintiana. Além dessa conquista maravilhosa, eles ainda naquele ano conseguem alugar uma sala que serviria de sede da torcida na rua Santa Efigênia, no centro de São Paulo. Agora vamos falar das maravilhosas festas da torcida, que naquela época praticamente tinha de tudo. Era festa com fogo de artifício, sinalizadores, papel picado, bandeiras. Inclusive, se você acha que as bandeiras de mastros de hoje são pesadas, é porque você não viu as das décadas de 60 e 70, que diferente da atualidade que são pintadas, as primeiras bandeiras da Gaviões da Fiel eram feitas só de pano. O que isso quer dizer? Que se quisessem tipo colocar um enfeite, listras ou bolinhas, eles tinham que recortar um outro pano e costurar por cima, o que aumentava consideravelmente o peso das bandeiras. E tudo isso acompanhado de uma multidão gigantesca que ia aonde for para apoiar o Corinthians. Um exemplo disso foi a mítica invasão corintiana ao Maracanã no dia 5 de dezembro de 1976. O Corinthians enfrentava o Flusão pela semifinal do Campeonato Brasileiro. O Timão ainda se encontrava num jejum de mais de 20 anos, jogando fora de casa. Com certeza teria poucas pessoas para apoiar, mas o que eles esqueceram é que a Fiel é formado por um bando de loucos, que todo time tem uma torcida, porém só no Corinthians é que a torcida tem um time. Em pleno Maracanã, os caras colocaram mais de 70 mil torcedores corintianos que saíram de São Paulo para o Rio. Só para efeito de comparação, hoje esses mais de 70 mil torcedores lotariam sozinhos o Morumbi e ainda sobraria gente de fora. A invasão ao Maracanã foi tão incrível que um dos maiores jornalistas de todos os tempos, Nelson Rodrigues, fez questão de ressaltar no dia seguinte em sua coluna no jornal O Globo dessa seguinte forma, abre aspas: "Ninguém sabia, ninguém desconfiava. O jogo começou na véspera, quando a Fiel explodiu na cidade. Durante toda a madrugada, os fanáticos do Timão faziam uma festa no Leme, em Copacabana, Leblon, Ipanema, e as bandeiras do Corinthians ventavam em Procela. Ali chegavam os corintianos aos bobotões, ônibus, aviação, carros particulares, táxis, a pé, a bicicleta. A coisa era terrível. Nunca uma torcida invadiu outro estado com tamanha euforia. Um turista que por aqui passasse havia de anotar no seu caderninho: o Rio é uma cidade ocupada. Os corintianos passavam a toda hora e em toda parte. Dizem os idiotas da objetividade que torcida não ganha jogo, pois ganha." Fecha aspas. Ainda naquele ano, o Corinthians enfrentaria o Internacional na final depois de passar do Fluminense nos pênaltis. Infelizmente, no Beira-Rio foi diferente do Maracanã, onde o Corinthians perdeu para o Inter por 2-0 e via crescer ainda mais seu jejum de títulos. Só que tudo isso iria mudar no ano de 1977, com um dos talvez mais importantes títulos do Corinthians para Gaviões da Fiel, que foi a conquista do Campeonato
paulista naquele ano em cima da Ponte Preta. Pode até parecer brincadeira falar que um título paulista tem essa importância toda, mas aquela conquista significava a quebra de um jejum de mais de 22 anos sem ganhar nada oficial. A conquista lavou a alma de todos os corintianos que estavam com o grito de campeão entalado na garganta há tantos anos. Inclusive rendeu até um mosaico depois de 37 anos da conquista feita pela Gaviões, que parece ser um torcedor comemorando loucamente mais um título do Paulistão. E basicamente tudo foi desse jeito na vida da torcida do Corinthians, que lutava pelo bem-estar do clube e até do Brasil. Eu não sei se você sabia, mas a Gaviões da Fiel foi uma das primeiras torcidas organizadas a se manifestar publicamente contra a ditadura militar. A torcida abriu uma faixa em uma partida no Morumbi pedindo anistia ampla, geral e restrita. Claro que tal atitude teve consequências, o que levou o então presidente dos Gaviões da Fiel à cadeia. Agora vamos dar um salto no tempo e ir para um dos melhores anos não só do Corinthians, mas sim do futebol brasileiro, que foi a década de 90, e já no primeiro ano o Corinthians se consagra pela primeira vez campeão brasileiro em cima do São Paulo de Tele Santana, em pleno Morumbi lotado com mais de 100 mil pessoas. E lá estava Gaviões lado a lado com o Timão, crescendo não só seus números de membros, mas também seu patrimônio com festas gigantes e maravilhosas, conseguindo um feito inédito no ano de 1994, que foi a confecção do Bandeirão 3, que começou no ano de 1993. Ele era desenhado por Ari Bandeira e a ideia do presidente Dentinho era transformá-lo num dos maiores patrimônios da história da torcida, já que a organizada se encontrava no auge e era o momento perfeito de dar o troco na mancha verde do Palmeiras. Foi assim que no dia 13 de março de 1994, em um derby disputado no estádio do Morumbi, que a Gaviões da Fiel estreou seu bandeirão, que era sem dúvidas o maior do mundo. E nele tinha simplesmente um gavião com um dedo no bico em um sinal de fica quieto, que era uma clara resposta ao bandeirão feito pela Mancha no ano de 1992, no qual entraria por Guinness Book como o maior do mundo. Foi dessa forma que a torcida do Corinthians respondeu, simplesmente foi lá e fez o maior. Cara, é isso que eu chamo de rivalidade. E depois, mais tarde, naquele ano, a torcida do Corinthians ainda adicionaria mais 60 metros no bandeirão para incluir o seu preciosíssimo lema lealdade, humildade e procedimento, totalizando 5.700 metros quadrados, capacidade suficiente para cobrir 25 mil pessoas. Tudo ia mil maravilhas para Gaviões, que fazia festa com as vitórias do Corinthians, seja no Pacaembu, Morumbi, aonde estivesse. Só que tudo iria mudar no ano de 1995. Não tem como falar de qualquer torcida organizada do estado de São Paulo sem citar o grande desentendimento no estádio do Pacaembu entre as principais torcidas do Palmeiras e São Paulo. Mesmo a Gaviões não estando envolvida, todas as torcidas sentiram um impacto enorme desse grande descuido. Talvez você possa perceber que hoje em dia os clássicos do estado de São Paulo só são compostos pela torcida do time mandante, e o desentendimento no Pacaembu em 1995 tem muita contribuição para isso. Infelizmente é algo que parece que não vai mudar tão cedo no futebol paulista. E agora vamos para o ano de 2000, onde temos para mim um dos melhores elencos do Timão, com Marcelinho Carioca, Edilson, Rincon, Vampeta e etc. Sendo nesse ano campeão do primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA. E cara, nesse torneio só tinha um tal Real Madrid, Manchester United, Vasco com Edmundo, Romário e companhia. Inclusive tem um vídeo no canal falando só desse torneio, vou deixar nos cards aí. Pois bem, resumindo aqui, no final sobraram Vasco e Corinthians para decidir um torneio em um jogo único dentro
do Maracanã, e como em 1976 a torcida corintiana não mediu esforços e fez de novo uma invasão ao Maracanã. Foram quase 300 ônibus que saíram da sede da Gaviões da Fiel ao Rio de Janeiro, consequentemente Corinthians campeão mundial, aonde conquistaria novamente o mundo em 2012. O mundial agora seria em Yokohama, no Japão, do outro lado do mundo. Era impossível a torcida do Corinthians invadir, né? Claro que não. Estamos falando de Gaviões, estamos falando de Corinthians. Seja onde for, nunca abandonaram um clube. O que eles fizeram foi tão incrível que impressionou o maior narrador de todos os tempos, Galvão Bueno, que disse em transmissão na TV Globo, abre aspas, um bando de loucos se faz presente num movimento de torcidas jamais visto na história do futebol. Dezenas de milhares de pessoas que atravessaram os mares, que já estão há alguns dias agitando e até atormentando. Eu dizia ontem no Jornal Nacional que o Corinthians vai entrar em campo e isso vai acontecer agora, como se estivesse em casa, no bom e velho Pacaembu, fecha aspas. A mobilização da Gaviões da Fiel começou bem antes do início do Mundial. Foi uma correria para conseguir passagem barata, liberação de visto, logística, até alugar um hotel inteiro só para os associados pelo valor de R$350 os caras conseguiram. E antes foi aquela festa na embarcação do elenco com mais de 15 mil torcedores que saíram de todas as partes da cidade, passaram pelo CT Joaquim Grava e foram até o aeroporto internacional de Guarulhos. E já na semifinal já tínhamos o gostinho do que seriam as arquibancadas no dia 16 de dezembro. Resumindo, não deu outra. O Corinthians abateu o Chelsea numa noite mágica do Paredão Cássio. Inclusive, os dois mundial de clubes do Timão serviu para apimentar ainda mais a rivalidade entre as torcidas do Corinthians e a do Palmeiras, que mais ou menos no ano de 2021 fizeram o mosaico do mundial com a frase escrita embaixo: nunca serão. Cara, eu amo a rivalidade do derby. Inclusive, eu tô pensando em fazer um vídeo sobre a história do clássico, então fique ligado que já já sai. Hoje em dia, depois de muitas e muitas conquistas e com uma nova arena, a Gaviões da Fiel acompanha um dos piores times do Corinthians tecnicamente falando. Até mesmo durante o seu maior jejum, o Timão não jogava tão ruim como é na atualidade. E cara, esse é basicamente o resumo da história da Gaviões da Fiel, que nos dias de hoje ainda continua apoiando o Timão das arquibancadas, sendo muito importantes na história de vários títulos do Corinthians, até porque todo time tem uma torcida, porém só no Corinthians é que a torcida tem um time, sempre apoiando o clube, botando pressão nos adversários. A Gaviões da Fiel ainda pratica diversas ações sociais ajudando quem mais precisa, porém essa é a história completa da torcida Gaviões da Fiel, pelo menos a que eu encontrei. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixou o seu like, deixe agora mesmo. Também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e deixe aí embaixo sugestões de conteúdos. Lembrando que o canal tem vários conteúdos sobre o Corinthians e outros clubes. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, é nóis e fui!